Olá você, pessoa criada única e especial. Simplesmente se alegre em mais essa sexta-feira, café da tarde com esperança. Happy Hour chegando, semana finalizando. E a pergunta é: como é que foi a sua semana? Na leveza, na paz, na quietude e confiança no dono da vida, no eterno? Naquele que te faz respirar, naquele que te dá confiança, naquele que perdoou todos os teus pecados. E o café da tarde com esperança, dessa sexta-feira, como foi prometido, nós vamos dar sequência nos processos. Eu achei tremendo aquela reflexão de segunda-feira, inclusive quando acabou aquela reflexão, eu logo em seguida fui ouvir um vídeo de um sacerdote que ele se chama Vladimir Esperança. Eu fui ouvir, acabei de gravar na segunda a reflexão da semana e eu resolvi ouvi-lo, para ver se eu pegava alguma coisa diferente do que eu falei. E, como a palavra nos orienta, o nosso manual, ouça tudo e retenha o que é bom. E aí eu acabei de gravar, falei, eu vou ouvir o sacerdote Vladimir Esperança. Eu achei muito interessante a reflexão de segunda-feira. E eu peguei algumas coisas e eu resolvi gravar o café da tarde com esperança falando de processos. Nós vamos dar sequência nos processos, porém, eu vou contar daquelas 3 coisas que eu fiz lá atrás, que não é nada assim absurdo, mas para mim era. Para mim foi. E eu confesso que quando eu lembro, eu falei, caramba, como é que pode? Como é que pode um pré-adolescente desse, criado na igreja desde os 5 anos de idade, na sua pré-adolescência fazer isso, estando na igreja, ouvindo a palavra, um estudioso da palavra, desde os 10, 11 anos, lendo as revistas, lendo as leituras semanais. Foi uma faculdade desde os 10 anos. Tinha a revista trimestral de assuntos, tinha que fazer a leitura semanal, depois tinha a leitura do domingo. Aí o pastor, o reverendo, não era nem pastor, era o reverendo ia fazer perguntas e eu, menino, falava, meu Deus, eu tenho que estudar, porque eu ficava com vergonha de chegar na classe e o reverendo fazer pergunta e eu não responder. Então o que eu fazia? Pegava a revista e fazia a leitura da palavra do dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A de domingo não tinha, de domingo era leitura. Então eu fazia uma leitura final de toda a lição para pegar um panorama, e assim foi, desde os 10 anos de idade. Ia para a escola dominical com a minha bicicletinha, quando minha mãe não ia, com aquele fuscão do meu pai, ou aquela Brasília amarela, de portas fechadas. Lembra da Brasília amarela? Mas o meu pai ia com ela com as portas fechadas, vestido, junto com a minha mãe e comigo e minha irmã. E eu ia para a escola dominical e quando eu não ia, ela já dava o recado. Ela chegava e falava assim, filhão, é o seguinte, tu vai sair, né? Vai chegar tarde, vai sair com o teu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho, às vezes, eu já vou contar. Então é o seguinte, não tem desculpinha. Vai ter que levantar 9 horas para ir para a escola dominical. Caso a mamãe não vá, beleza? Beleza, combinado. Me lembro que teve até um dia, não sei se era outono, inverno, eu debaixo da minha cobertinha, tinha chegado acho que 5, 6 horas da manhã, e aí eu falei, caramba, tem a escola dominical. E eu gostava de ir, meu irmão, tinha um temor, sempre tive um temor a Deus, um respeito a Ele.
É impressionante. E ainda não era convertido, hein? Olha que incrível. E não deu outra, meu irmão. A mamãe aí entrou no quarto, filhão, aí eu disfarçando que estava dormindo aí, né? Escola dominical, mãe, escola dominical conforme o combinado, vamos, e não tinha jeito, levantava, tomava o meu Toddy com meu pão com manteiga e queijo, bicicletinha, escola dominical, e assim sempre foi. Não é que nem hoje que a meninada de hoje pinta e borda. É uma loucura, mas graças a Deus eu ali, obediente, temente ao dono da vida. E assim foi, 10 anos. E aí, como vocês já sabem, um colega de frente preguei ele como irmão mais velho. Fui ser sócio do clube, tomávamos conta de carro. E aí tá a primeira coisa que eu fazia que eu não gostava. Por quê? Não era nem tomar conta de carro. Se você fosse tomar conta de carro e tomasse conta do carro, tá tudo certo. Você vai lá no estádio, toma conta do carro. O senhor, beleza? E o engraçado é que os clientes gostavam da gente. A gente dava um atendimento muito bom. Ele era muito sorridente também, eu também. E a gente, beleza. Só que o que ele fazia, o meu irmão mais velho, ele chegava para mim e falava assim, neném, é o seguinte, nós vamos tomar conta de carro, só que é o seguinte, quando der 3 minutos de jogo, a gente vai entrar sócio, e era justamente, a gente tomava conta de carro em 2 quadras que era perto do portão dos sócios. Olha que loucura, gente. O crente, Vladimir Esperança, início de adolescência, tomando conta de carro, no estádio do clube que ele torcia e amava. E aí ele falava assim, meu irmão mais velho, é o seguinte, nós vamos tomar conta de carro. Quando der 3 minutos a gente entra, a gente assiste a partida. Quando der 40, 42 do segundo tempo, a gente sai para ir pegar o dinheiro. Beleza? E eu, beleza, tamo junto, vamos. E fizemos isso algumas vezes, porque quando ele não ia, que ele estava trabalhando, e aí eu ia sozinho, você já sabe, eu ia sozinho, só que eu não tomava conta de carro. Acho que eu tomei conta de carro sozinho 1 ou 2 vezes só. Eu gostava de ficar dando volta no estádio. O jogo era às 9 da noite, eu chegava às 7h30, gente, olha que loucura. Ficava dando volta no estádio, vendo os torcedores, o portão, e dava volta devagar, e dava volta. E assim foi, e você já sabe das outras histórias que foram acontecendo. E aí, eu quero ler um texto aqui, que ele já era para ter sido lido antes, de Isaías 40, 21, 22, dos gafanhotos. Você, gafanhoto e gafanhotona de Deus, criada única, incrível, especial. Olha só que interessante, Isaías 40, 21, 22. Será que vocês não sabem? Olha o Eterno falando. Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Olha só, o dono da vida falando para mim e para você. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Aí no 15 aqui ele vai falar, na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. Olha, gente, olha quem nós somos e como somos comparados. A nação é comparada a uma gota no balde. E tem muitos líderes aí das nações, desde a fundação, que ele se acha o Todo-Poderoso. E temos líderes aí, uns sacerdotes também,
Eu não sei se tu já percebeu nessa caminhada, eu, por exemplo, estou com 59 anos de idade. Tem uns aí que se acham a quarta pessoa da Trindade. Eu fico até assustado. Temeroso, eu falo, Senhor, tem misericórdia dele. Eu clamo por ele, às vezes eu nem conheço. Nunca falei, apesar que tem uns 2, 3 aí que eu conheço que eles se acham a quarta pessoa da Trindade, mas está tudo certo. Cada um se acha o que quer achar. Não tem problema nenhum. Então, as nações são consideradas gotas que sobram no balde. Olha, e nós somos considerados a pequenos gafanhotos. Por que eu estou falando desse versículo? Porque eu morava numa casa que, inclusive, olha que interessante, o meu avô, pai do meu pai, que foi pastor auxiliar de uma grande denominação também, você percebe que eu não gosto de falar de denominação, né? Eu sou de uma grande denominação que, inclusive, foi a primeira igreja fundada no Brasil, em Fluminense, no Rio de Janeiro, 1842-43, por dois escoceses, Sarah Kelly e Robert Kelly. Depois você pesquisa lá. Antes vieram os franceses e uns outros que eu não lembro de que nacionalidade, tentaram e não deu certo. Aí vieram esse casal, começaram numa escola dominical com 5 crianças numa casa, e depois de 2, 3, 4 anos, eu não lembro direito, você pode entrar lá no Pai dos Desinformados que você vai ver. Primeira igreja evangélica, não vou falar denominação, Fluminense, Rio de Janeiro, 1842 ou 43. Então, e é um formato que eu acho que é um dos que mais se assemelha aos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Todo mundo decidia em assembleia, em reunião. Embora tivesse o ser humano, eu já estando já... É problema quando a gente chega a problema, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente não é. Por isso que a gente tem que estar em busca diária. Porque numa assembleia, às vezes tu fala que tu não quer assumir, mas na hora de votar tu quer dar opinião. Então a pessoa não se toca. O Vladimir Esperança não quer pegar nada, mas quando vai votar, aí começa a dar pitaco. Todo mundo tem que dar pitaco, Vladimir Esperança. Se tu não quer assumir, fica na tua, fica quieto e deixa o barco navegar, mas não é assim que funciona, mas tudo bem. Então, é uma denominação padrão. Acho fantástica, só que denominação, na minha opinião, é coisa do homem. Porque a igreja primitiva está lá, e eu não estou querendo falar disso, mas já que eu falei, igreja primitiva é a igreja do Senhor Jesus Cristo, do planeta. Mas o homem veio, denominação tal, e está tudo certo. Não tem nada de errado, mas é coisa do homem. Embora no Antigo Testamento tivesse as 12 tribos. Então vamos nessa visão, 12 tribos, 12 denominações e está tudo certo. Então, eu não sei na verdade o que eu estava falando, perdi o fio, mas somos considerados gafanhotos. Eu ia para a igreja O que eu estava falando, gente? Vamos fazer aqui, vamos dar um gole no café da tarde com Esperança, para ver se eu lembro. Eu estava, se eu não me engano, em dar a volta no estádio. Dava a volta no estádio. E aí morava numa casa em que meu avô tinha construído 16 anos para construir a casa. Pastor auxiliar de uma grande denominação. E lá ele foi morar com meu pai e a irmã do meu pai, que meu pai tinha uma irmã somente. E a casa, embora ela não fosse grande, ela tinha um jardim dividido em 2 e no fundo um jardim enorme, com árvore de carambola e fruta do conde. Gente, imagina uma criança dos 5 aos 17 numa casa com jardim, fruta do conde, carambola.
E pasmem, cágado, tartaruga, tinha uma tartaruga que eu pus o nome, inclusive, de Ilminho, porque lá com 6 anos, você lembra que eu coloquei o nome da baleia de Ilminho? Eu tinha o cágado Ilminho. Tinha cachorro, Pup e o Trinity. Peguei a Pup, eu ia buscar pão, olha gente, como é diferente, 6h30 da manhã. Eu ia buscar pão para meus pais 6h30 da manhã. Vai colocar uma criança hoje para buscar pão 6h30 da manhã? Já sabe o que vai acontecer. 6h30 da manhã, aí tá na esquina lá, 2 cachorrinhos que largaram e 7 horas passava a carrocinha. Fui rapidinho, peguei. Na verdade, eu nem peguei o pão, voltei rapidinho, mãe, cachorro. Para resumir a história, deixa eu pegar um. Aí voltei, peguei o pão de cara, peguei aquele um que era a cachorra, não tem problema, Pup. E da Pup nasceu Trinity, parecia um veado, bege, magrinho, ó, pulava que nem um veado, era uma coisa incrível, então imagina, cágado, a Pup, o filhotinho dela, o gato, passarinho, tinha uma graúna mansa, que era uma coisa espetacular, eu fazia carinho nela, passarinho, gato. Me lembro uma vez que tinha tanto gato que aí meu pai resolveu, na verdade acho que eram 2 ou 3, aí chegou mais um, aquele estava agitando muito, aí meu pai pegou um, falou, vem cá filhão, pegamos a Brasília amarela, colocamos ele num saco de café e levamos ele para o morro. Deixamos ele lá, falamos com uma moça tal, deixamos e voltamos, e estamos lá na casa. Daqui 3 meses, que eu tô lá no quintal, quem aparece todo sorridente, lindo, leve e solto, se enroscando na minha perna? O gato. Não sei como ele chegou, acho que pelo cheiro. Chegou depois de 3 meses lá e ficou. Mas o que eu queria falar do texto, meu irmão Paz, eu gostava de salvar gafanhoto, porque tinha 2 jardins na frente e tem um gafanhoto que no máximo ele vai ter 7 centímetros, verdolengão, musculoso, difícil de encontrar, geralmente era menor. E quando ele estava num lugar perigoso, eu salvava os gafanhotos. Grilo, gafanhoto, quando eu vi eu ia salvar, só que tem um detalhe interessante. Quando ele está parado, ele está com as 2 pernas de trás levantadas, então é mó fácil de você pegar um gafanhoto. Você vai lá assim devagarzinho, vai chegando perto, vai falando com ele, filhão, espera só um pouquinho. Aí tu vai segurar, porque os 2 joelhos dele ficam para cima, fica assim para cima. Aí tu pega nos 2 joelhos assim, ó, pronto, aí. Só que tem um detalhe muito interessante. Quando ele está com fome, ele fica esperto. Tu vai tentar pegar, ele já sai pulando. Aí tu já salvou, beleza. Tirou ele da zona do perigo. E nessas de salvar vários gafanhotos, eu me lembro, nessa minha fase, eu peguei aí no joelhinho deles, no máximo uns 7 gafanhotos. 5, 7 que eu lembro de ter pego, pequenos, e colocava na folha. Falava, vai lá filhão, sai da zona de perigo, senão vai morrer. Era assim, gostava de salvar os gafanhotos. E o último, pasme gente, eu tenho a imagem dele até hoje. Gente, um gafanhotão, ele devia ter uns 7, 8 centímetros. Verdolengo, Esperança, Hope. Eu acho que ele era fisiculturista dos grilos. Ele era professor de ginástica dos grilos. Uma coxa, uma cabeça, uma antena, gente. Aí eu falei, caramba, esse grilo ele é enorme, eu vou tentar pegar. Não deu outra, gente. Aí eu peguei, eu falei, caramba, gente, musculoso. Aí eu peguei o gafanhoto e fiz assim, gente, sem brincadeira. Eu consegui ver o rosto dele, o olho. E o engraçado é que esse preto do olho dele é em pé. Em pé assim meio ovalado. Gente, ele olhou assim para mim, eu consegui ver o rosto dele, a carinha dele,
o olho, ele olhou assim para mim, com uma cara assim, olho no olho. Ele até fez assim, gente. Ele olhou, deu uma baixadinha na cabeça, mas continuou olhando, assim, com uma cara meiga, mais ou menos falando assim, aí gigante, tu vai ficar me olhando até quando? Até quando? Quando é que tu vai me soltar? Não dá para ficar aqui. Gente, eu tenho a fisionomia até hoje. Eu fiquei impactado com a definição, com a coisa espetacular e como é que pode ter gente ainda que não acredita em Deus. Um gafanhotão, musculoso, verdolento. Aí eu falei, beleza, filhão, já te admirei, tu já viu o gigante aqui, tá tudo certo, vou te liberar, vai lá pra tua academia, vai lá pros teus. E soltei o gafanhoto. Gafanhotão. E esse é o nosso papel, gente, de a gente salvar os gafanhotos que estão perdidos na floresta da vida, nessa corrida da vida. É papel nosso salvar os gafanhotão que estão distraídos, que estão aí na pipoca, no amendoim, distraidaço. Vai ver um filme, em vez de prestar atenção no filme, está prestando atenção na pipoca, no amendoim. Vai ver uma partida de futebol, está lá preocupado com o placar, quanta gente tem no estádio e não está prestando atenção. Vê o filme, preste atenção no filme, nas cenas, no suspense, pega a pipoca, nem olha, faz de doce salgado. Fica atento, não se distrai. Não se distrai. E aí o Vladimir Esperança, bicicletinha, igreja, estudando a palavra, dedicação. E eu tenho uma irmã que ela é mais velha, 4 anos. Então, quando deu uns 14, essa corrida está alongando, hein? Hoje é um treino livre, todo mundo à vontade, não tem problema. Vamos fazer essa corrida, dar as voltas necessárias, para depois a gente ir para o box de roupa macacão fechado e ver a telemetria, ver o que o engenheiro vai falar da telemetria, o dono do carro. Aí você vai, desce do carro, tira o capacete malacava de macacão fechado e você vai refletir lá, ver o que deu na telemetria. E aí, gente, perto de casa, 2 quadras, tinha um grupinho de família, num prédio de 3 anos, que a gente ficava lá. Na verdade, minha irmã. Eu queria ir, mas ela, não, tu é muito novo e tal. E com 14 eu fui. Fui. E era muito legal, porque eram 2 irmãs japonesas, mais dois colegas. Ficávamos ali umas 7, 12 pessoas que vinham, outros 3, 4. Ficávamos ali conversando, jogando cartas, às vezes dominó, palitinho, e muito legal. Ficava até 2, 3 horas da manhã. Naquela época era muito legal, era um carro aqui, outro ali. E aí, o que acontece? 2, 3 ali fumavam, inclusive a minha irmã. E eu não. Só que, o que eu quero contar que é interessante? Na 8ª série, por isso que a importância de Jesus. Jesus é tremendo porque ele não julgava, ele apenas observava. Ele entrava no local, no templo, na sinagoga, ele observava. Gente, eu vou dar 3 exemplos depois. E aí, na 8ª série, eu tinha um professor de contabilidade. Gente, era impressionante. Ele entrava, não era de falar muito, sentava. Gente, vamos lá, bom dia. Caixa Capital, R$3.000. Contas a pagar, 4.500. Só que ele fazia? Ele fumava Minister Longo. Gente, eu ficava olhando aquilo, falava, meu Deus, que loucura. E ele fumava, primeiro ele apoiava os cotovelos na mesa, dava a tragada
E ele fazia uma nuvem primeiro de fumaça, que você nem achava ele. Impressionante. Cada tragada que ele dava era uma nuvem de fumaça. Naquela época podia fumar na classe. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus do céu, como é que põe? Fumando. Devia ter uns 40 anos na época. Eu tinha 13, 14. E eu ficava ali comigo, anotando o débito, o crédito e analisando, não sei se eu estava analisando ou julgando, mas eu falava como é que pode jogar fumaça para dentro do pulmão. E aí eu comecei a fumar. Embora eu fumasse, um maço para mim dava para 2 dias, olha, 2 dias e meio. Eu fumava Galaxy, fraquinho, cigarro fraco. O pessoal que gostava de fumar era Minister, Hollywood, eu não estoura peito, e eu ia de Galaxy, fraquinho. Isso de 14 para 15. Aí, o que aconteceu? Resolvi entrar na academia. Fiz academia dos 15 aos 30 anos, vai. Entrei na natação. E aí, Aí eu falei, entrei na natação. Quando eu comecei a nadar, eu falei, pô, não tá legal, hein? Pô, eu 15 anos, eu entrei com 15 e meio, mais ou menos. Eu já estava aí com uns 4, 5 meses, eu não fumava muito, hein? Pouco. E aí eu comecei a sentir, falei, cara, natação, o que está acontecendo? E conheci, olha que impressionante, gente, conheci o Mola, eu com 15, ele com 32, gente bom, rapaz incrível, humor alto, e o Mola conheceu o Cláudio, e olha só que loucura, andávamos em 3 na academia. Porque da natação eu fui fazer musculação, aí ficou natação, musculação, a gente começou a revezar, e os 3 juntos, e o Mola, ele dominava a academia, ele agitava a academia não era muito grande, ele era o cara dos eventos, da agitação, o pessoal via o Mola, e eu ia no vácuo, porque ele me adotou, ele com o Cláudio, Mola 32, Cláudio 30, me adotou como irmão, mas caçula. Eu era o irmão caçula. Gente, acabava natação, ginástica, às vezes a gente primeiro íamos para musculação, depois natação. Ele no banheiro, gente, quando a gente ia pro do chão, vinha a molecada, a meninada da natação, ele imitava o Calbi Peixoto, imagina, ele cantando com aqueles trejeitos do Calbi Peixoto, Cyndi Lauper. Gente, era algo assim, incrível, único, ele imitando o Calbi Peixoto, esse era o Mola. E nisso, a dona Iracema da cantina, me apelida de Boca Rica, porque eu usava aparelho. Uma senhora muito espetacular também, gente boa, gostava de parar na cantina para conversar com ela, ficávamos às vezes 15 minutos, meia hora, quando o Mola e o Cláudio não iam, eu ia e ficava conversando com ela, Boca Rica, aí ficou Boca Rica para cá, Boca Rica para lá, e Boca Rica para cá, Boca Rica para lá. Você vê como é que são as coisas. Comecei a fumar. Isso me entristecia, embora você vê, indo na igreja, estudando a palavra. E você vai entender por que eu estou contando essa história. Os processos. E aí, a segunda coisa, que foi também incrível, pasmem, essa turminha tinha uma meia dúzia que resolveram fumar maconha. E teve um dia lá, eu não gostava, eles fumavam, eu falava, filhão, não vou. E eles me respeitavam. Porque eles sabiam que eu era cristão. No bairro de Boa,
nesse anos 80, se eu não me engano, tranquilo. Ali mesmo na porta do prédio fumava maconha, eu só olhando, eu falava, meu Deus do céu, esses caras fumando. Aí começavam a dar risada, eu olhava aquilo e teve um dia que eu experimentei. Dei 2 tragadas, dei uma tragada, uma pegada, fumei. Aí, não, pega mais uma, pega mais, não, pega. Aí dei uma segunda tragada. E fiquei analisando, olhando, e os caras dando risada. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? E eu, normal, não fez efeito nenhum. Pasmem. Eu ali olhando. Gente, que nem desenho. Sabe aquele desenho que aparece o diabinho e o anjinho? Não sei se você que é mais novo talvez não tenha visto esse desenho, mas na minha época tinha muito. Eu nem lembro o nome. Que aparecia um anjinho e o demôniozinho do lado. Uma voz assim. Vladimir, fuma mais. Impressionante, gente. E do outro lado, Vladimir, sai dessa. Gente, impactante, impactante. Lembro como se fosse hoje. Vladimir, fuma mais. Assim mesmo, fuma mais. E do outro lado, uma voz mansa, suave. Vladimir, sai dessa. Gente, impressionante. E assim foi. Uma outra coisa que eu não gostava, o meu irmão mais velho gostava de escola de samba. Eu fui umas 3, 4 vezes, chegava janeiro, gente, ele queria ir para a escola, ensaio de escola de samba, e tinha 2 escolas que ele ia, uma era próxima de casa e uma outra mais longe. E o interessante, o cuidado dele comigo, ele chegava na escola de samba e falava assim, filhão, fica aqui, não sai daí. Copo de cerveja, ele me dava um copo de cerveja e eu ficava com aquele copo de cerveja americano de boteco. Eu ficava com aquele copo ali, meia hora, 1 hora com aquele copo, ia dando um biquinho, tal. E de vez em quando ele vinha, não quer mais, eu não tá bom. Ele pegava uma garrafa e ficava ele com a garrafa, o copo ia pra cá, pra lá, pra cá. Fui umas 3, 4 vezes para fazer companhia, mas não virou. Inclusive a minha mãe, quando eu era pequeno, 8 anos, como essa escola era próxima, tinha a parte da tarde, né? Até esqueci como é que se fala. Ela cortou lá uma calça, me deu um chapéu de palha, me pintou, não, vai lá. Eu fui, gente, eu fui pro carnaval da criançada. Eu fui uma vez e nunca mais, não gostei. Ainda bem que eu não gostei, tem gente que gosta, legal, gosta, vai samba, que por sinal também, esse negócio do samba, samba, é do negro, coisa linda, eu acho lindo, tirando o lado, eu acho lindo, o negro, a negra sambando, é uma coisa espetacular, e o branco quer se meter nisso. Não é coisa para você, não dá, não tem o remeleixo. Não tem o remeleixo, não adianta. É deles e ponto final. É único, incrível, especial deles. E aí, tinham essas coisas. O tomar conta de carro que eu não gostava de entrar e sair, aquilo ali mexia comigo. A maconha, graças ao bom Deus, foi essa vez eu ouvi essa voz. E aí, gente, o cigarro, academia, natação, musculação, e eu estava sentindo a academia, a natação, eu falei, eu tenho que parar. Aí eu falei, vou parar. Olha só, processo. Você está no local, celebrando, adorando, ouvindo a palavra, mas e você? Lembra? Ambiente, ambiência? Como é que está a sua ambiência? Como é que estava a ambiência do Vladimir Esperança no início da sua adolescência? Processo. E aí eu decidi, vou parar de fumar. Olha só que interessante, para você que está fumando e quer parar.
Decidi, não comprei mais, não comprava mais, filava. Às vezes chegava no amigo, você tem um tal. Para resumir essa história que está alongando, esse treino livre. Aí, gente, me lembro como se fosse hoje. Aí começou no processo de pedir a segunda, nem pegava inteiro, pegava a segunda do amigo, que dá para dar aquelas duas tragadas. Gente, como se fosse hoje, eu lembro, pasme. Eu fui dar a tragada. Eu já estava orando uns 3 meses. Eu vou parar de fumar. Gente, eu fui dar a tragada. Não desceu. Arranhou tudo como nunca antes. Uma coisa impressionante ali. Eu parei de fumar. Glória a Deus, aleluia. Fiquei feliz. Isso foi começo de 84, porque quando foi 17/6/84, eu me batizei. 2 semanas antes eu estava na rua sozinho, comecei a chorar compulsivamente, mas era aquele choro de alegria que vinha de dentro, que nem a palavra fala, rios de água viva. Ali foi a minha conversão sozinho. Eu, Deus, Jesus e o Espírito Santo me invadindo, coisa espetacular. E eu pude me entregar, não totalmente, dia 17/6/84, porque é o processo, e você já sabe de uma parte, comecei a trabalhar, primeiro emprego, e aí trabalhando num banco, depois de 8 meses fui para o caixa. No caixa, os primeiros dias, 3, 4 dias, meu chefe de sessão, Vladimir, o que você pretende ser? Eu virei para ele e falei assim, pastor, você pastor. Quando eu falei, você pastor, ele ficou até impactado. Norberto, professor hoje de faculdade, um cara incrível, uma tranquilidade, cara bem passivo, assim, muito bacana. Já encontrei com ele algumas vezes na rua, a gente para conversar, aquela época de banco também incrível. Pastor, eu falei, você pastor. E aí, passaram-se alguns anos, passaram-se 3, 4 anos, o reverendo na calçada pergunta para mim não, término de escola dominical na calçada, um dia ensolarado, ele vira para mim e fala assim, você sabe que você leva jeito? Aí eu comigo no pensamento falei, leva jeito? Eu falei, reverendo, leva jeito? Ele falou, você leva jeito. Você leva jeito. Eu falei, mesmo, pastor, leva jeito. E aí, vocês sabem, quem viu esse vídeo, eu olhei, até gostei, mas quando eu olhei para o salário, eu não parei para pensar e a minha vida vai começar a mudar agora, porque eu fiquei no deserto girando, bonitão. Fico imaginando Deus, quando eu olhei para o salário ali, ele deve ter olhado do alto e sublime trono dele, deve ter levantado o óculos escuro dele, olhando para mim. É mesmo, gafanhotão de Deus, Vladimir Esperança. O salário é pouco? É, né? O salário é pouco, é tu que se sustenta, né? Tudo vem de ti. Quem faz as coisas acontecer é tu, né? Então tá bom. Não vai vir me buscar para saber se tu leva jeito ou não? Tem certeza? Não vai vir? Não quer? Então beleza. Então tá bom. Fica à vontade, eu te amo. Você é uma pessoa incrível, única, especial. Fica à vontade. E aí você já sabe da história. Setembro de 24. E o que eu quero dizer com isso, gente,
que a conversão, ela é um processo. Que o amor de Deus, ele é imensurável por mim e por você. Enquanto a vida, a esperança para você se relacionar, para você parar, para você fazer aquele psicodrama, fazer aquele psicodrama e ver que como você se encontra. Porque Deus ele está aberto para você. E ele não vai te julgar, ele te ama. Ele apenas vai ser sincero, direto e reto com você. E é só você pegar o exemplo de Raabe. Raabe foi uma prostituta, mas era temente a Deus, e depois que ela escondeu Josué e Calebe no sótão, no forro, para protegê-los, olha, ela passou a conhecer o Deus de Israel. Eu gosto do exemplo da mulher do poço, mulher samaritana. Teve 5 maridos, o último era amante, e mesmo assim Jesus não a julgou. Jesus simplesmente falou a verdade e concordou com ela. Realmente você teve 5 maridos, mas Jesus em nenhum momento a julgou, tratou-a com o maior amor do mundo. Maria Madalena, quem foi Maria Madalena? E Jesus, ao ressuscitar, apareceu primeiro para Maria Madalena. O amor de Jesus pelas mulheres, onde esse mundo, desde que é mundo, tem países que tratam a mulher como segundo plano, que eu acho isso um absurdo. Porque Deus criou a mulher e o homem, e cada um tem o seu papel importantíssimo. Importantíssimo, incrível, único e especial. Esse é Jesus. Esse é o dono da vida. Esse é o Deus homem que Deus decidiu lá atrás. Vamos lá, combinar, e Jesus veio em forma humana para que nós pudéssemos conhecer quem é Deus, que nos formou a sua imagem e semelhança. Ele tem cabeça, tronco, membros, só que é um corpo glorificado, não podemos ver senão a gente morre. Nos deu intelecto, criatividade, inteligência, humor, imagem e semelhança, para que a gente pudesse viver e experimentar uma vida abundante, uma vida de paz verdadeira, de alegria completa, independente da sua atividade, independente do que você seja, em que área você está. Você é uma pessoa criada única e especial para conhecê-lo e para levar essa notícia maravilhosa, extraordinária, aonde quer que você esteja, na nação que você estiver. Esse é o nosso Deus. E é um processo, não importa a idade. E para finalizar, que esse treino livre vai acabar, falta 2 minutos. E para finalizar, o ladrão da cruz, 44:30 do segundo tempo. As cortinas estão se fechando, torcida brasileira. Crepúsculo do jogo Fiore Giliotti. Espetacular, espetacular. E ali na cruz, 2 ladrões, um zombando, que aprontou, não caiu a ficha. Estava na pipoca e no amendoim na cruz, a ver se pode. Ele ainda insistindo na pipoca e no amendoim. E o do lado, o que ele fez?
jogou a bacia, limpou o sal, falou, filhão, pô, tu aprontou, nós aprontamos, tu ainda está zombando dele, que é o Filho de Deus. E aí ele simplesmente, na humildade, jogou a bacia da pipoca, limpou o sal, tirou a tamanca do pé e virou para Jesus e falou assim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus vira para ele, filhão, que atitude magnífica, espetacular. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aos 45h30, o juiz apita o jogo e o que ficou zombando ficou, e o que teve humildade foi levantado junto com Jesus. Processo. Não importa a sua idade, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, você simplesmente tem que olhar para você num psicodrama, reconhecer em que situação você se encontra, reconhecer que há vida e esperança, paz verdadeira e alegria completa, que o príncipe desse mundo não dá, que é só em Jesus, e na amizade, na caminhada, na faculdade da vida, na corrida da vida, com o Espírito Santo, que você vai se moldando até chegar o gadareno das correntes e ficar 100% numa entrega total. E não tem algo melhor e mais magnífico de quando você se rende todas as áreas da tua vida aos pés de Jesus. Aí as coisas começam a acontecer de uma maneira espetacular, dentro da vontade do Eterno, daquilo que Ele tem para você. Amém? Que você tenha um final de semana incrível, que o seu happy hour seja espetacular. Prazer imenso de estar compartilhando com você nesse Café da Tarde com Esperança. Vamos, já deu bandeirada, vamos dar essa volta, vamos pro box, tira o teu volante, sai do carro, coloca, tira o capacete, mala clava, não abre o macacão e vai falar com o engenheiro-chefe. Vai dar uma olhada na telemetria, que ele tem informações preciosas para você, que você vai levar esse final de semana incrível, único e especial, e você vai para o pódio. Tenho certeza que você vai para o pódio levantar o troféu. Amém? Você que está orando por mim, já sabe, a gente um orando pelo outro. Você que está chegando, se quiser entrar nessa corrida da vida, orar um pelo outro, orar pela minha vida, família, meu canal, para que esse canal possa atingir você que não conhece e buscar, e essa reflexão chegar, esse Café da Tarde com Esperança chegar para aquele que nunca ouviu falar do manual incrível que nós temos, essa biblioteca ambulante, universal, impressionante de 66 livros. Um abraço com amor, ágape no coração, que você tenha um final de semana espetacular junto com a sua família e os seus. Deus abençoe grandemente.